Muito bom. Nosso primeiro texto de hoje, A Sorte de Ser Feio. E ele já coloca aqui. As pessoas me chamam de feio, na verdade é uma promoção. Antes me chamavam de ET, agora tomei a forma humana. E ainda perguntam como estou casado com uma mulher linda. Simples, mulheres lindas têm mau gosto e feios têm bom gosto. Ser feio tem inúmeras vantagens e benefícios. Pode perguntar a Woody Allen. O feio é inesquecível. Você olha uma vez e o choque é tão grande que guarda para sempre. O amor à primeira vista é para os bonitos. Para os feios, o amor amor ao primeiro trauma. Mais fácil você se apaixonar pelo feio. Você não entende como ele nasceu assim. Pede um prazo maior. O feio é um enigma, uma charada. Mulher abandona o homem quando entende rápido. O feio não é preguiçoso no relacionamento. Não vai perder tempo ajeitando o cabelo e se olhando no espelho. O feio traz as melhores conversas. Ele depende da lábia para garantir a distração da mulher. O feio não envelhece, só melhora com o tempo. Diferente do bonito, que ficará um dia feio. Não, o feio não melhora com o tempo. Você é que se acostumou com ele. Um feio conhecido torna-se simpático, um feio desconhecido é apenas feio. Todo feio é engraçado. Aprendeu a rir de si mesmo. Não conheço feio mal-humorado. O feio é educado, pois sofreu muito com a falta de educação dos outros. O feio não reclama, está sempre satisfeito. Quem reclama é o bonito, insaciável com os elogios. O feio gosta muito de seu nome. Foi obrigado a suportar tudo o que é apelido. A mulher nunca se entedia com o feio. Leva susto cada manhã. O feio é prático, já se acorda pronto, não precisa se arrumar. O feio apresenta uma maior resistência emocional. É capaz de ser um grande parceiro nas crises e usar a criatividade nos piores momentos. Ninguém duvida da masculinidade do homem feio. Já o homem bonito demais parece uma mulher. Então, foi um texto adaptado de Fabrício. Muito engraçado esse texto aqui. Então, ó, A Sorte de Ser Feio. É o título do nosso texto. Então, diante da nossa leitura, vamos responder as primeiras questões, 1 e 2. E vocês colocam para mim aqui no chat. Professora, a senhora quer que a gente manda no privado para a senhora? Pode ser no privado. Eu prefiro no privado, que aí quem está com dúvida não copia o coleguinha, sabe? Ah, tá. Mas às vezes pode Obrigada. esquecer, né? E mandar no geral, mas se vocês puderem mandar no privado, fica melhor para a gente. Então, vamos todo mundo se esforçar para responder. Não precisa ter medo de errar, nós estamos aqui para aprender. E que a gente possa fazer de cada erro um novo aprendizado. Então, vocês não precisam temer isso. Professora, para responder só a um? A 1 e a 2. Vocês conseguiram ver até o final da 2 aqui, ó, no extraterrestre figura sem aparência? Eu consegui. Tá. Então, vamos lá. Professora, o que é malefícios na letra I do 1? As coisas ruins. Parte ruim de ser bonito, sabe? Ah, tá. Já tenho aqui algumas respostas. Bom dia, galerinha do Projeto Caminho. Três respostas já, hein? Muito bom.
Gosto assim, quando vocês estão animados, segundo ano. Professora, Oi, meu lindo. o que é sentido denotativo e conotativo? Eu coloquei aqui pra gente, ó. Gente lembrar. O denotativo é no sentido literal da palavra, aquele que a gente vê no dicionário. E o conotativo é o sentido figurado. Por exemplo, dá até para a gente já começar a fazer essa 2 aqui, ó. Já que veio a dúvida do Ângelo. Então, ele fala aqui, ó. No trecho, antes me chamavam de ET. No sentido literal da palavra ET, o que significa? Extraterrestre? Isso. Ô, Marcelo, não tinha te visto ainda. Extraterrestre. Aí ele fala assim, agora tomei a forma humana, tá? A expressão ET possui sentido denotativo e conotativo, ou seja, tem aquele literal e tem aquele que a gente usa, às vezes até para zoar o nosso amigo, ou para falar sobre características de alguém. Daí ele pede aqui, ó, assinar a alternativa que reproduz esses sentidos. Então, como eu perguntei, né, há pouco, qual que é o sentido literal de ET? Daí vocês me responderam. ET extraterrestre, né? Então, aqui, igual eu coloquei na nossa observação. Denotativo é o literal. Então, extraterrestre, temos em 3 alternativas. Na A, C e E. Agora vamos para... Extraterrestre tem todas as alternativas. Ah, tá. É que ele... Boa, bem colocado. Só que ele pede respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é na ordem que ele está pedindo. Isso é muito importante que esteja claro na cabeça de vocês, hein, gente? Porque muitas questões eles pedem isso, respectivamente. Respectivamente é o que primeiro está no sentido literal e depois está no sentido figurado, ok? Então, para ser certo na nossa questão, a gente tem que achar o extraterrestre que ele coloca como literal, né? Por isso que eu coloquei a A, a C e a E. Obrigada por ter feito essa observação. Então, beleza. A gente excluiria, como ele quer respectivamente, eu vou até sublinhar aqui, para a gente, porque quanto mais vocês lerem, verem essa palavra, vocês vão entender cada vez mais quando ele fala respectivamente. Vocês conseguiram entender, gente, essa parte do respectivamente? Sim, mas, professor, é primeiro sentido real e depois sentido figurado. Isso. E o ET, no seu sentido real, quer dizer extraterrestre. Extraterrestre. Ele é sentido real. Agora, ET, fala, nossa, aquele cara ali tá parecendo um ET. Vocês... Não vai ser da época de vocês. Tinha um personagem na televisão uns anos atrás que ele tinha um rosto um pouco diferente. O pessoal apelidou ele de ET. Bom, então seguimos aqui. Então, agora no sentido figurado, em relação a ET, qual dessas questões aqui, ó, vocês acham que seria a melhor para a gente colocar? Ó? Figura sem aparência, extraterrestre a gente já sabe que não é. Figura feia ou figura bonita? Figura feia. Figura feia. Figura feia. Então, aqui na 2 ficou a letra C. C. Tá, então, tentem assimilar essa parte do que eu falei de denotativo e conotativo, que não é a primeira vez que cai na nossa prova, tá? Então, é muito importante vocês saberem, uma que é o sentido real e a outra que é o sentido figurado, tá bom? Então, vamos voltar aqui na 1, ó. Podemos afirmar que a ideia geral do texto é... Deixa eu ver o que vocês colocaram. Está dividido entre 2 respostas aqui que eu recebi. Mas vamos lá, então. Vamos pensar no texto que a gente leu. Sem olhar nas questões. O que o texto está falando, gente? Os benefícios de ser feio.
Uhum. Benefícios de ser feio. Os Porque o benefícios. título ele já diz tudo. A sorte de ser feio. Aham. E qual dessas questões dessas alternativas que se enquadra nisso? A letra D. Letra D, letra D. D. Fantástico. Muito bem. Então, temos aí na 1, letra D e na 2, letra C, certo? Muito Certo. bom. Deixa eu ver como que estão esses outros 3 exercícios. Tá. Talvez vocês tenham um pouco de dificuldade aqui na 5, mas tentem ir por eliminação na 5, tá? Respondam então para mim 3, 4 e 5 aqui no chat, tá? Vou dar aí uns 6 minutinhos para vocês, 2 minutos para cada questão. Já terminei, professora. Tá bom.
Então, vamos lá, gente. Eu recebi aqui algumas respostas e senti vocês com um pouco de dificuldade aqui na questão 3. Então, vamos tentar deixar ela ficar mais clara na cabeça de vocês aí, tá bom? Então, aqui na 3, ele pergunta assim: amor à primeira vista é para os bonitos. De acordo com o texto, podemos inferir, a gente pode colocar o quê? Que o amor à primeira vista é uma ilusão para os feios. Não, porque no texto ele não fala que se apaixonam à primeira vista pelos feios, né? Então não poderia ser uma ilusão para os feios. Aí na B ele fala aqui, verdadeiro mesmo por um feio. Igual eu falei anteriormente, então se não vale, igual aqui no texto ele coloca assim, ó, vamos voltar no texto para a gente ir assimilando. Em relação à primeira vista aqui ó, amor à primeira vista é para os bonitos, para os feios é amor ao primeiro trauma. Ele faz até essa brincadeira, né? Ele até brinca aqui na linha anterior, o choque é tão grande que guarda para sempre. Mas beleza, então ele tá falando aqui que o amor à primeira vista é só para os bonitos, tá? Que com o feio não acontece isso. Beleza, então vamos Então, focar a no letra primeiro. B também tá fora. Hã? Então, a letra B tá fora. Tá fora, aham? Então tá, verdadeiro mesmo para o feio? Não. Que a gente acabou de ler, que amor é só para os bonitos, e aqui no enunciado do texto está falando mesmo. Amor à primeira vista é para os bonitos. Aí aqui na C a gente tem uma ilusão que só acontece com os feios. Não é uma ilusão, porque só acontece para os bonitos, né? Daí que na D ele fala assim, verdadeiro só para os bonitos. Poderia ser essa? Sim, poderia ser. Sim, poderia. Aí aqui na E, uma ilusão para os bonitos. Não é uma ilusão, é um fato. Se acontece só para eles, então a E, eu vi muita gente marcando a E. Não é, tá? Porque ele só acontece, de acordo com o nosso texto, né? É verdadeiro só para os bonitos. Então, aqui na 3 fica a letra D. Com cuidado, leem com calma. Aí na 4, segundo Carpinejar, que é o nosso autor, né? Ser feio. É proveitoso? A pessoa consegue se aproveitar da feiura? Sim. Sim. É um castigo? Não. Não, né? Jamais será um castigo. É sofredor? Não, né, também. Não. A pessoa, ela cria novas habilidades, né? Se ela não consegue conquistar pela beleza, né? Ele até colocou aqui, a gente já vai voltar ali, ó. Tem poucos benefícios? Não. Tem muitas desvantagens? Não. Quer dizer, a mesma coisa aqui na DEA aí, ó. Porque aqui a gente já ter poucos benefícios e ter muitas desvantagens é praticamente a mesma coisa, né? Então, aqui na 4, ficamos com a letra? Letra A. Ah, muito bem! Que é proveitoso. Então, a gente tem que tirar o que tem de melhor, né? De cada ser humano. E, igual ele falou, o feio tem que ser... Ele geralmente é melhor na lábia. Ele sempre tá fazendo a manutenção e tal, porque só a beleza dele não vai segurar relacionamento nenhum, né? E não vai conquistar assim tão facilmente, porque né, não tem aquele charminho. Então, vamos lá. Esse texto eu achei Eu muito não engraçado. entendi muito bem a 5, porque quando a senhora falou que pra gente corrigir, eu tava fazendo ela. Uhum. E a 5, eu senti um pouco de dificuldade na hora de resolver. Então, se fosse eu resolver na prova, eu ia tentar ir por eliminação. Por isso que eu tinha dado essa ideia para vocês. Porque eu, como se eu fosse a estudante, estivesse resolvendo, eu ia, tipo assim, dar uma travada nela, sabe? Então, vamos lá. Aí na 5 está perguntando assim, o provérbio português diz, quem ama o feio, bonito lhe parece. Vocês já ouviram essa frase? Eu já ouvi, né? Não. Mas daqui uns anos vocês vão começar a ouvi-la mais. Porque quando a gente ama alguém, a gente não olha a beleza exterior, né? A gente olha o que a pessoa tem por dentro. Por isso que geralmente o pessoal fala muito, usa muito esse provérbio, né? Então, quem ama o feio, bonito lhe parece.
E aí ele trouxe, né, quem fez a prova trouxe para nós, ó, unindo esse provérbio ao texto de Carpinejar, né, que é o texto da pessoa feia, podemos dizer que, que eles possuem uma relação B. Então, vamos primeiro entender. No texto do Carpinejar, que é esse que a gente está estudando agora, ele está falando das vantagens de ser uma pessoa feia, né? Ele colocou algumas características, algumas formas com que o feio age, que é um pouco diferente da que uma pessoa bonita. Então, ele tá falando, né, dessa... E vocês acham que tem a ver com esse provérbio? Quem ama o feio, bonito lhe parece? Quero participação, hein, galera? Se tiver, vamos fazer a pergunta de novo aí. Primeiro provérbio. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, quem ama o feio? Respondam para mim. Ele enxerga a pessoa como feia? Não, Não. ela é como bonita. Não, né? A pessoa, ela é bonita por quê? Porque ela te conquista por quem ele é internamente, pelo modo dele agir, de tratar os outros, de ser respeitoso. Então, a pessoa, ela deixa de ser feia. Aquilo lá, para quem ama, não é nada. E aí ele está perguntando, unindo, né, esse provérbio do texto com o nosso atual, né, que é o do Carpinejar, ele quer saber que relação que eles têm. Então, vamos agora pensar sobre o texto que a gente está lendo do feio. No texto do nosso feinho aqui, o que o autor está destacando? Em como que age a pessoa feia? Sim. Vai atrapalhar ele? Se ele, igual aqui, ó, vamos voltar aqui no texto. Ó, então ele coloca aqui, ó, o feio não é preguiçoso no relacionamento, não vai perder, ele até zoa, né? Não vai perder tempo ajeitando o cabelo e se olhando no espelho. O feio, ele traz as melhores conversas, ele depende da lábia, né? Depende do papo, né? Para garantir a distração da mulher. O feio não envelhece, enfim. Cara, ele tá exaltando a pessoa feia. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito mais esforçada. Então, a feiura dele, segundo o nosso texto, vai atrapalhar no relacionamento, na conquista? Não. Não vai atrapalhar. Então, a gente pode fazer alguma relação com quem ama o feio, bonito lhe parece? Sim. Eu acho que eu acho que a gente poderia, daí, pensando nisso, a gente poderia falar que até é uma continuidade, por isso que eu falei que seria um pouquinho mais complexo, 5. Então, ó, como no provérbio está falando, quem ama o feio, bonito lhe parece, unindo com o texto de Carpinejar, de que ele usa outras artimanhas, né, para conquistar, a gente pode ver até uma relação de continuidade, em relação a isso que o exercício quer saber. Por isso que eu até trouxe aqui, ó, continuidade, persistência das características ligadas a um determinado contexto. Então, o que eu quis discutir com vocês em relação à frase e ao texto? Vocês acham que mantém algumas características ligadas do homem feio com o provérbio? Sim. Então, por isso que aqui na 5 a resposta vai ser continuidade. Porque uma coisa ali, ó, ela tá mantendo as características do nosso tema, entendeu? Que é da pessoa feia. Vocês conseguiram entender, gente, assimilar um pouquinho isso que foi falado? Sim. Tá. Sim. Então, vamos aqui para 6. Professora, Oi, meu bem. essa aula é de língua portuguesa, né? Isso, de interpretação. Vocês chegaram alguém imprimiu o texto para vocês aí? Sim. Vocês estão com o texto aí, em mãos? Uhum. Tá, qualquer coisa que vocês quiserem saber, pode me interromper, tá? Na hora que vocês precisarem. Então, vamos continuar aqui na 6, ó. Essa aqui também eu gostaria que vocês prestassem muito mais atenção, hein? Que era o foco de vocês aqui na questão 6. Ó, vou até colocar aqui, não sei se eu faço com vocês, vamos ver. Ela pergunta assim, considere os trechos abaixo, ó.
no trecho 1. Ó. Já o homem bonito demais parece uma mulher. No trecho 2. Quem reclama é o bonito, insaciável com os elogios. E 3, diferente do bonito, que ficará feio um dia. Então, aqui na 6 ele quer. De acordo com o autor do texto, né, que foi o do feio, quais trechos apresentam a desvantagem de ser bonito? Atenção, galerinha, nessa aqui, tá? Então, qual desses 3 aqui que a gente falou que tem a desvantagem de ser bonito? Vamos ver aí como que tá. Pode responder para mim aqui no chat, tá? Opa, peraí. Vamos lá, se mais uma pessoa me responder, já vou ficar assim extremamente feliz, hein, turminha? Estamos em 10 alunos. Marcelinho, responde pro Pro, você não tá muito... O que foi que você tá quietinho hoje? Não fiz nada, não. Não? Tá. Júlia, oi, como é bom ver meus meninos, minhas meninas participando da aula. Então tá. Então vamos lá, eu vi que dividi um pouco de opinião, tá? A resposta aqui das 6. De certa forma, eu acho que pode ser, eles tentaram fazer uma pegadinha com a gente, tá? Então vamos por parte. Considere os trechos abaixo, vamos repassá-los. Já o homem bonito demais parece uma mulher. Quando ele fala isso, já o homem bonito demais parece uma mulher. Isso seria uma coisa ruim? Quando ele comenta, faz esse comentário? Sim. Sim. Então, seria uma coisa ruim. Então, a gente pode colocar que seria uma das desvantagens, né? Porque ele quer, no exercício, ele quer saber assim, de acordo com o autor do texto, quais trechos apresentam desvantagem de ser bonito. Então, se parece bonito demais, parece uma mulher, a gente pode falar que é uma desvantagem, sim. Aí aqui no segundo item, ó, quem reclama é o bonito, insaciável com elogios. É uma coisa ruim você reclamar? Sim. É. Sim. Putz, a pessoa fica lá reclamando, que coisa chata. Então, a gente pode falar também que é uma desvantagem. Então, é com esse olhar que a gente teria que resolver essa questão, tá? Aí aqui na 3, ó, diferente do bonito que ficará feio um dia. É desvantagem você ficar feio um dia? Sim. Sim. Vai ser desvantagem, pelo que a gente leu no texto, sabe? Que vai incomodar, entendeu? É isso que o texto quis dizer. Então, aqui, gente, os 3 itens apresentam desvantagem de ser bonito. Se a gente olhasse assim, só superficialmente, a gente responderia outra questão, outra alternativa, a gente não colocaria E. Por isso que vocês têm que ver um pouco mais profundo. Igual no item 2 aqui, quem reclama é o bonito, insaciável com os elogios. A gente tinha que ler isso e pensar, mas não é ruim
ganhar elogios assim, né? Não, não é ruim, mas pro feio, pro bonito, quer dizer, né? Pra que ele tá reclamando, então? Ele não deveria ter reclamando, então é uma desvantagem ficar reclamando. Ok? Tomem muito cuidado em relação a isso. Então, aqui nós temos a E, tá bom? Deixa eu colocar aqui na E, beleza? Bom, agora temos uma figura, todo mundo está enxergando a figura do Corcunda de Notre Dame. Ok, vamos analisar o Corcunda e ler. Então, é um filminho, né, de Walt Disney. Primeiro é um livro que daí depois foi pro cinema. Então, prestem atenção, ó, o Corcunda de Notre Dame. A imagem acima se refere a um clássico da literatura francesa, adaptado para o cinema. Nele temos a história de Quasimodo, um corcunda rejeitado pela sociedade por causa de sua aparência, mas que encontra aceitação no amor de uma linda mulher. Então, vamos já tentar entender aqui sobre o corcunda? Para facilitar a resolução dos exercícios. Então, corcunda é uma pessoa o quê? Feia ou bonita? Feia. Feia. Uhum. E ele deixou de casar por causa disso? Não. E ele casou com uma pessoa feia ou bonita? Bonita. Bonita. Uhum. Então, a feiura dele não atrapalhou com que ele casasse com uma pessoa bonita, certo? Então, vamos lá para as nossas questões em relação a ele. Tá, vamos começar aqui pela 7. Qual dos excertos abaixo, qual das alternativas, né, ele quer dizer, a seguir assume uma relação de possível correspondência com a afirmação abaixo da figura? Então tá, com o que a gente acabou de ler, interpretar aqui da nossa figura e do que eles colocaram, qual alternativa que vocês colocariam como a correta? Vamos lá, 2 minutinhos, turma.
Bom, vamos lá, que a Sete também dividiu opiniões. Então, nós estamos aqui numa prova de interpretação de texto. Aí a banca que fez essa prova colocou essa foto aqui do Corcunda de Notre Dame e abaixo dela eles colocaram esse texto. Então, a gente tem que olhar a figura, beleza, e analisar o texto que eles colocaram abaixo da figura, tá? A gente tem que interpretar o que a banca quis colocar para nós em relação a isso, tá? Então, ele colocou assim: a imagem acima se refere a um clássico da literatura francesa adaptado para o cinema. Nele temos a história de Quasimodo, um corcunda rejeitado pela sociedade por causa de sua aparência, mas que encontra aceitação no amor de uma linda mulher. Então tá, o que a gente tem aqui? O amor de uma linda mulher e um cara feio, tá? Na questão 7, ele pergunta: qual das alternativas a seguir assume uma relação de possível correspondência? Então, qual dessas alternativas corresponde com a afirmação abaixo da figura? Qual que é a afirmação abaixo da figura? Está falando que um homem feio, que era rejeitado pela sociedade, por causa, né, da aparência dele, ele casou com uma mulher linda. Então, ele quer a correspondência desse trecho que a banca colocou com as alternativas que estão na questão. Então, com base nisso, de um cara feio, né, que era excluído da sociedade por causa da aparência, e casou com uma mulher linda, qual que existe maior correspondência aqui? Ser feio tem inúmeras vantagens e benefícios? Poderia ser. Então, a gente deixaria ela com o alerta ligado. O feio é inesquecível? Não necessariamente, que não está falando nada de lembrar. O feio traz as melhores conversas? Também ele não fala isso no texto, né? No textinho que a gente tem aí de 3 linhas. O feio não envelhece? Ele também não falou nada sobre o corcunda envelhecer ou não, né? E aí, aqui na E, simples. Mulheres lindas têm mau gosto e feios têm bom gosto. Aí a gente poderia ficar entre a A e a E. Por quê? O que vocês têm que entender? Ele quer relação com o texto, com essas 3 linhas aí. Né? E está falando sobre o corcunda. Então, o que está mais, assim, latejando nesse texto? Falou que um cara feio, que era excluído da sociedade, casou com uma mulher bonita. Então, a maior correspondência que a gente vai achar aqui vai ser em relação à letra E, ó. Simples, mulheres lindas têm mau gosto e feios têm bom gosto, né? Que não é o que a gente está encontrando aqui. Uma mulher linda casou com um homem feio, que teve um excelente bom gosto por ter casado com uma mulher linda, tá? Tomem muito cuidado em relação a isso, gente. Aqui na 7, então, ficou a letra E. Beleza? Se alguém não tiver assimilado, pode perguntar para a Pro, tá bom? E aqui na 8. Há 2 semanas atrás, né, que tinha sido a nossa aula, veio uma questão bem semelhante a essa sobre o efeito das afirmações, né? Então, vamos ver se vocês respondam aqui para a gente, ó. Na 8, o trecho: já o homem bonito demais parece uma mulher. Quando ele fala isso, já o homem bonito demais parece uma mulher. Essa afirmação, ela traz um efeito do quê, assim, para a gente que está lendo? O que vocês acham que o autor do texto quis passar para nós? Vamos responder aí na 8.
Tá, muito bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos voltar. Bom, aqui nós vamos, então, para 8. Gostei que vocês responderam. No trecho, já o homem bonito demais parece uma mulher. Então, tá sendo irônico, ele tá zoando, né? Com a pessoa bonita. Então, aqui na 8 vai ser a letra B, ironia. Ironia, o que que é ironia? É uma figura caracterizada pelo emprego inteligente de contrastes, usado literalmente para criar ou ressaltar certos efeitos humorísticos. Então, aqui ele está sendo um pouquinho usando humor, né? Então, cara, o cara é tão bonito, porque o que ele tem de imagem linda? É uma mulher. Então, o homem tá tão bonito que ele tá parecendo uma mulher. E ele trouxe aqui para nós essa ironia. Então, a 8 ficou a letra B. Agora teremos nosso segundo texto. Muito bom. Que tal transformar... Vamos vir aqui, hein? Presta atenção. Texto 2. Que tal transformar alimentos aparentemente pouco nutritivos, misturando ingredientes saudáveis à receita? Jessica Seinfeld, cansada de tentar fazer com que seus filhos comessem frutas e verduras, certa vez misturou um purê de abóbora ao costumeiro macarrão da garotada. Todos se deliciaram, sem nem perceber a artimanha da mãe. A experiência levou a outras receitas, igualmente bem-sucedidas, e ela acabou lançando o livro Deliciosos e Disfarçados, em que ensina alguns truques para que os pais transformem alimentos aparentemente pouco nutritivos, como panquecas e tortas, em saudáveis, e sem que seus filhos percebam. O exemplo é interessante porque revela que sempre se pode aumentar a qualidade da alimentação, independente de nossa cultura alimentar ou da de nossos filhos. E comer saudavelmente não é só empanturrar-se de biscoitinhos integrais e se esquecer de comer frutas, verduras e legumes. O corpo precisa de uma quantidade recomendada de nutrientes. Portanto, o termo certo é alimentação saudável e não alimento saudável, de uma forma isolada, diz a nutricionista Gláucia Padovan. Mantendo essas ressalvas em mente, nada nos impede de comer sem culpa um combinado de fibras, vitaminas e sais minerais, com aparência de sanduíche ou salgado de botequim. Então, Gustavo Prudente, Vida Simples.
Então, ele está aqui, vamos primeiro ver o que o texto está falando para nós, que é possível a gente colocar alguns ingredientes mais saudáveis, né, com alguns nutrientes, mesclar com algumas alimentações que geralmente a criança ou adolescente gosta mais de comer, igual ela colocou o exemplo, né, do purê de abóbora com macarrão. Difícil alguém que negue um macarrão, mas quando a gente fala de purê de abóbora, às vezes pode torcer o nariz. Então, fazendo a junção disso, fica uma alimentação de melhor qualidade. Tá? Então, vamos lá. 9 e 10. Aqui eu já vim com duas observações para a gente. Então, vamos começar o 9 fazendo juntos. O autor fez o uso de um recurso de coesão, chamado substituição, para mencionar novamente um fato ou situação, sem a necessidade de repetir palavras e manter o mesmo sentido, garantindo a continuidade do texto. Isso se observa nos vocábulos. Então, vamos começar vendo sobre recurso de coesão e depois coesão por substituição, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Coesão textual. São os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógica semântica entre as partes de um texto. A ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Então, geralmente vai fazer com algum dessas palavrinhas aí, tá? A coesão assegura a ligação entre palavras e frases, interligando as diferentes partes de um contexto. Então, elas vão interligar quando tiver um contexto diferente, ok? E agora nós vamos ler um pouquinho sobre a coesão por substituição. Coesão por substituição consiste na substituição de uma palavra por outra, ou por uma locução adverbial. Assim, como em outros tipos de coesão textual, ela usa termos que retomam outros que já foram mencionados. Viu? Essa parte que é importante, ó. Assim como em outros tipos de coesão textual, ela usa termos que retomam outros que já foram mencionados. A coesão por substituição emprega palavras e expressões que retomam termos por meio da anáfora. A coesão por substituição acontece à medida em que substantivos, verbos, períodos ou trechos de textos são substituídos por conectivos ou expressões que resumem ou fazem, né, alguma ligação, né, ao que já foi dito, tá? Então, esse aqui é um resuminho básico, assim, aqui sobre o que ele comentou, do recurso de coesão por substituição. Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Eita, gente, vocês já responderam? Que orgulho! Então, tá. Então, agora, diante disso, a gente vai ler no texto onde que a gente pode usar isso. Então, onde que a gente pode usar esse recurso de coesão por substituição? Então, vamos voltar aqui. Ó. Então, eu já recebi aqui 2 respostas no chat. E a gente vai voltar no texto para ver juntinhos, para ver se todo mundo pegou. Então, a Jéssica, cansada de tentar fazer com que seus filhos comessem frutas e verduras, certa vez misturou um purê de abóbora ao costumeiro macarrão da garotada. Todos se deliciaram, sem nem perceber a artimanha da mãe. Então, ela está fazendo aqui alguma substituição? Tá, né? Porque foi sem nem perceber, né, a mistura que a mãe fez para eles. Beleza. Então, a primeira resposta aqui. Aí, continuando. A experiência levou a outras receitas igualmente bem-sucedidas, e ela acabou lançando o livro Deliciosos e Disfarçados, em que ensina alguns truques para que os pais transformem alimentos aparentemente pouco nutritivos, como panquecas e tortas, em saudáveis, e sem que seus filhos percebam. E aqui a gente acha o segundo recurso de coesão que utilizaram no texto. Muito bem, galerinha. Supimpa, vocês arrasaram. Vamos agora para 10.
Professora, chegou minha resposta para a senhora? Não, não chegou não. Ah, Bom, vamos lá então. Na 10. Podemos afirmar que o tema do texto acima é? Vamos lá, galerinha, 2 minutinhos, hein? Vocês amam quando tem uma questão dessa, né? Ó, podemos afirmar que o tema do texto acima é dicas para tornar elementos saudáveis atrativos. Fantástico, né, gente? Muito bom, muito bom. Então, 10 ficou a letra A. Vamos agora na 11 e na 12, tá? Na 11 ele fala assim, toda comunicação é feita com um propósito. Na língua, os textos foram distribuídos em gêneros, cada um com um objetivo específico. Pensando nisso, qual a finalidade principal do texto? Ela linka até com o exercício anterior, né? Com 10. Por isso que eu gosto de prova assim. Se você prestar atenção no enunciado e às vezes nos exercícios anteriores, você consegue responder. Mas vocês podem resolver a 11 e a 12, tá? Então, bora. Então, aqui na 11. Ele quer saber a finalidade principal do texto, né? Que vai ser apresentar dicas sobre nutrição. Aqui também a gente poderia ir por eliminação, né? Que ele não sugere a compra de revistas e livros, não tem muita coisa científica, então a gente vai eliminando e também conseguiria chegar
na resposta correta. Então, a 11 Eu fica... tava meio em dúvida, mas acertei. Bom, eu fico feliz só de vocês tentarem responder. Gente, isso já é um avanço, sabe? Vocês já trabalharem o cérebro para tentar chegar numa conclusão. Isso é o mais valioso, né, que a gente tem fazendo esses exercícios. Então, tá. Daí aqui na 12, vamos ver no trecho. Portanto, o termo certo é alimentação saudável. Quando a gente fala assim, portanto, o vocábulo, portanto, estabelece um sentido de... Vamos tentar aplicar em uma outra frase. Joãozinho tirou 7 na prova. Portanto, já passou de ano. Bom, se a média na escola é 7 e o Joãozinho tirou 7, portanto, ele passou de ano, que ideia que a gente consegue entender nessa frase? É uma ideia... Vocês acham que é a diversidade, conclusão, concessão, descontinuidade ou proporcionalidade? Professora, o que é concessão? Ele está fazendo um... Como que eu posso falar? Deixa eu ver como que eu posso explicar esse termo de forma melhor para vocês. Espera aí. Ele fala aqui assim, ó. Orações adverbiais que exprimem concessão são chamadas de concessivas. A conjunção mais empregada para expressar essa relação é embora. Além dela, podem ser usada a conjunção enquanto e as locuções ainda... Ele não está dando uma... Ele não deu uma exemplificação, ele não deu, tipo, uma denominação, ele só... permissão ou autorização. Concessão você está permitindo, você está autorizando. Essa aqui é o sentido da frase. Então, bora lá. Então, nessa frase aqui do... Vamos ver como que ele trouxe no texto para a gente. Vamos achar aqui essa frase. Portanto, o termo certo é alimentação saudável. Vamos achar aqui. Aqui, ó. Portanto, o termo certo é alimentação saudável. Beleza. Então, o corpo precisa de uma quantidade recomendada de nutrientes. Então, ó, o corpo precisa de uma quantidade recomendada de nutrientes. Portanto, o termo certo é alimentação saudável e não alimento saudável. Então, qual a ideia que ele trouxe para nós aqui? Colocando esse conectivo, portanto. Não, aqui ele não vai ser a diversidade, tá, gente? Ele vai ser conclusivo, ó. E eu trouxe pra gente. Eu ia marcar conclusivo. Ó, conjunção conclusiva. Introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anterior. Igual eu dei aqui o exemplo do Joãozinho. O Joãozinho tirou 7 na prova, portanto, ele já passou de ano. Então, tá concluindo. Como ele tirou já o 7 e a média é 7, então ele já passou de ano. Então, tá concluindo só. Vocês conseguem entender essa lógica? Então, como ele tirou 7, portanto, né? Ó, daí quais outras conjunções que a gente poderia substituir por portanto? Logo, então, ó, Joãozinho tirou 7, logo passou de ano. Ou por consequentemente, tipo, ele tirou 7, então, consequentemente, ele passou de ano. Por isso, assim sendo, desse modo, pois, conseguiram entender a utilização de portanto aqui? Sim, eu coloquei letra B. Muito bom. Professora, mas a média não é 6, na minha escola é 6. Não, é só um exemplo, né? Que eu dei aqui. Tem escola que é 6, tem escola que é 7. Muito bom. Lá na minha escola, a média é 7. Varia, não existe uma regra assim. Tem escola que coloca como 6, tem escola que coloca como 7.
Vamos para o nosso terceiro texto do dia. Então, texto 3. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com o seu passinho saltitante de volta à casa. A vida inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar, sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina. Fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono, bem amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo, os familiares voltaram-se para os outros familiares, os amigos para outros amigos, só o cachorro já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Então, texto A Disciplina do Amor, Lígia Fagundes. Aí, essa relação do cachorro com o dono, né? Qual que foi a ideia central aqui do texto? Foi essa? Então, vamos entender. Aqui no 13, na questão 13, no título, A Disciplina do Amor. A palavra disciplina, nesse caso aqui, ela tem valor do quê? De fidelidade, compaixão, desapego, sobressalto ou fraternidade? Eu trouxe algumas denominações. A fraternidade, o amor ao próximo, sobressalto, inquietação inesperada, susto, desassossego. Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com o outrem. Não, para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de diminuí-la. Aí, vamos ver o que vocês acham que faz mais sentido em relação ao título Disciplina do Amor. Lembrando que a gente está fazendo uma interpretação de texto, tá? Interpretação de texto. Vamos pensar na ideia central do nosso texto para resolver as questões, tipo essa questão principalmente. Bom, estamos em 12 alunos e eu tive 1, 2, 3, 4, 5 questões. 5 não, 4 respostas. Se vocês puderem mandar aqui. Marcelo, quero sua resposta. Você está aí ainda? A Alessa também, está quietinha. Estou aqui ainda. Deixa eu ver se a Alessa está aqui também. A galerinha não está... O que foi que vocês estão desanimadinhos? Deixa eu ver se o Eduardo já respondeu. Eduardo, manda a resposta para a gente também.
Então tá. Então vamos voltar aqui. Para ver se vocês conseguiram assimilar o texto. Qual que é a ideia central do nosso texto aqui, quando ele fala sobre a disciplina do amor? O que ele quer dizer com essa disciplina do amor? Vamos ver se alguém fala aqui comigo. Gente, pode falar, não tem problema, tá? Professora, eu não sei se está certo, mas eu acho que seria fidelidade. Ana, aproveitar que você, então, colocou aí, começou a falar. Quando a gente fala aqui da disciplina do amor, qual que é a ideia central do nosso texto aqui? O que ele colocou para a gente? O que você acha quando ele fala assim, disciplina do amor? Se alguém quiser ajudar a Bia, pode ajudar. Porque nós estamos aqui em 12 alunos. Eu gostaria que vocês participassem mais comigo. Só para a gente entender, então. Então, eu penso, assim, disciplina do amor. É como se fosse uma disciplina. É que eu não sei explicar direito. Eu entendi a pergunta, mas eu não sei explicar. Tá, então tá. Vamos voltar no texto. Vamos fazer uma respectiva do texto, tá? Então, existia um cachorro, né? Que ficava esperando o dono todo dia chegar do serviço, certo? Vocês conseguiram entender essa parte? Sim. Me falem se vocês entenderam essa parte. Então, tinha um cachorro que esperava o dono voltar do serviço e acompanhava ele. Ele ficava lá, tinha um ponto de espera, né? Que o dono, ele conseguia avistar o dono e eles iam juntos para casa. Ele passava o dia fazendo as atividades de um cachorro normal, né? E dava 6 horas da tarde, ele ia lá para o ponto de encontro com o seu dono. Até que o dono faleceu, ele não voltou mais para casa e o cachorro continuou esperando ele lá todos os dias às 18 horas, tá? Então, o texto fala basicamente sobre isso, certo? Essa relação do cachorro com o dono, ela tem a ver com o título fala, ó, disciplina do amor. Então, é a disciplina que o cão tem de todo dia ir lá esperar o dono. Vocês conseguiram entender essa parte? Todo dia o cão ia lá esperar o dono. Isso a gente chama de disciplina. É você fazer todo dia o que tem que ser feito. E nesse caso aqui, ele fazia por quê? Quando a gente fala de relação de cachorro e dono, o que eles falam geralmente? Que cachorro é o melhor amigo do homem? Vocês já ouviram isso? Sim, já escutei bastante. Sim, já escutei. Então, quando a gente escuta isso, que o cão é o melhor amigo do homem, a gente pode trazer uma relação de que tipo? De fidelidade, de compaixão, de desapego, sobressalto ou fraternidade? Eu acho que é a letra B. Você acha que é compaixão? Eu acho que é fidelidade. Acho que é compaixão. Eu coloquei que compaixão aqui é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de diminuí-la. Aqui, no caso, não vai ser compaixão. Por quê? Porque o ponto central aqui é sobre a fidelidade do cão com o seu dono. Então, aqui na 13, quando ele fala de disciplina do amor, ele fala em relação a essa fidelidade que o cão tem com o dono, de esperá-lo lá todo dia no mesmo horário. Tá? Por isso também que eles falam que o cão é o melhor amigo do homem, porque eles são fiéis ao seu dono. Ok? Conseguiram assimilar? Vamos lá. Então, primeira foi essa 13, vamos lá para 14. Eu até comecei. Vamos já fazer a 14 e a 15 aqui. Deixa eu ler com vocês. Na 14, ó. O trecho que situa o elemento gerador do conflito nesse conto é... Alguém já ouviu esse termo? Conflito, elemento gerador do conflito? Então, vamos ver o que é. Eu não ouvi. Olha o que eu trouxe para a gente. O que é o elemento gerador do conflito? Entre os elementos que compõem uma narrativa, temos ainda o conflito gerador, que é o fato que motivou a narrativa, ou seja, algo importante o bastante para fazer com que essa história se desenvolva. Então, retomando, só mais uma vez, ó, o que é o elemento gerador do conflito? Entre os elementos que compõem uma narrativa, temos ainda o conflito gerador, que é o fato que motivou a narrativa, ou seja, algo importante o bastante para fazer com que a história se desenvolva.
Então, em relação a isso, vocês vão responder a 14. Qual que foi, o que desencadeou ali a narrativa? Tá? Então, vocês vão encontrar isso na 14 e aqui na 15 ele pede assim, em todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens. Ele coloca uma exclamação ali entre parênteses. As pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. A expressão contida nos parênteses, que é a memória dos homens, essa expressão que ele quer. Que você coloque aqui qual que é a opção adequada. Se enaltece a figura, retrata a preocupação, reitera a lembrança do cão, destaca a indiferença ou denota o potencial do cão, tá? Vamos lá, então, 14 e 15. Professora, o que é reintegra? Tá afirmando, né? Afirmando, sim, a lembrança do cão. Repetindo, né, a lembrança do cão. Bom, galerinha, falta pouco, hein? Vamos se empenhar aí nessas últimas questões. Vamos voltar aqui, então, para 14, ó. O trecho que situa o elemento gerador do conflito nesse conto. Quando ele fala elemento gerador do conflito, é em que momento que a história começa a se desenvolver. Tá? Qual que... Então, voltar aqui, ó. Algo importante o bastante para fazer com que a história se desenvolva. Vamos começar de baixo aqui, o nono aí. Só o cachorro já velhíssimo continuou a esperá-lo na esquina. Isso aqui é no final da história, então essa aqui não seria, tá? Então vamos começar por isso. Como isso aqui já é velhíssimo, ó, no final da história não foi o ponto que ele começou, que o conto começou a se desenvolver. Aí aqui, ó, o jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Vocês acham que pode ter começado aqui a se desenvolver a história? Que foi quando o cachorro, o dono morreu e o cachorro continuou esperando ele lá. Aí nasceu, ó, com o passar dos anos, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Isso aqui também já foi pro meio para o final da história. Foi?
Esse aqui também já foi para o meio do final da história. Ó. O pessoal já foi se esquecendo dele e tal, a noiva que era dele casou com outro. Aí aqui na B, mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. O que aconteceu quando, a partir do momento que o jovem foi convocado? Poderia ser essa B aqui, ó, mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Aqui na A, voltar atento ao seu posto e ficar ali sentado até o momento em que seu dono apontava de longe. Isso aqui foi bem no início da história, né? Então, vocês poderiam ficar na dúvida aí, né? Porque a gente sabe que a história tem a ver com o cão e com o dono dele, que o cão esperava ele voltar do trabalho. Então, ele quer saber aqui, ó, o elemento gerador do conflito. Em que momento que começou a se desenrolar? O momento, gente, foi o momento que ele foi convocado. Ó, o jovem foi convocado. Aqui que foi o momento gerador, ó. Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina. Fixa o olhar naquele único ponto. A orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Então, o momento que começou o fato gerador dele, todo dia, o cara morreu, ele vai todo dia lá. Então, foi a partir do momento que o jovem foi convocado para a guerra. Então, aqui na 14 ficou a letra B, tá? Então, o momento que o jovem foi convocado foi que a gente pode colocar como elemento gerador do conflito. E aqui na 15, ó, em todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. A expressão contida nos parênteses. Vamos lá. Vocês acham que enaltece a figura dos homens? Não. Por que não, Ângela? Porque, de acordo com que o texto, a gente pode falar que os homens têm memória um pouquinho mais curta que os cães? É. Porque todo mundo seguiu a vida depois da morte dele. Mas o cão continuou com a rotina que ele tinha. De acordo com a nossa primeira questão do texto lá, né? Porque isso mostra a fidelidade do cão em relação ao homem. Tá? Então, ele não vai enaltecer a figura dos homens aqui, tá? Aqui na B, retrata a preocupação? Não sei, não. Aqui, reitera a lembrança do cão. Tá ali, afirmando a lembrança, tá repetindo a lembrança do cão? Não sei não também, gente. Na E, denota o potencial do cão? Lembra que a gente está aqui, ó, o que a gente está analisando? A expressão contida nos parênteses, a memória dos homens, ok? Cuidado para a gente não sair muito do que o exercício está pedindo. Então, de acordo aqui, está falando que a memória dos homens é fraquinha e do cachorro não. Então, a gente pode pegar isso aqui, ó, destaca a indiferença do ser humano. Porque o cachorro se manteve lá, fiel. Então, aqui na 15 ficou a letra D, destaca a indiferença do ser humano. Tá bom? Então, vamos lá. Ver quantas que dá ainda para a gente resolver, que daqui a pouco o professor Paulo está chegando aí. Vamos ver se a gente consegue fazer a 16, pelo menos. Aqui na 16. E, então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. A palavra em destaque enfatiza a precisão do relógio? Não. Denota a presteza do cão? O que é presteza? Característica do que é ligeiro para fazer algo. Rapidez. Mais ou menos. Vamos pensar, então, se ele denota a rapidez do cão. Insere uma informação inadequada? Não. Disciplina não quer dizer uma informação inadequada, né? Personifica a figura do cão?
O cão continuou ali, né? Sendo cão, não foi? É. Então, esse aqui não vai ser, não. Porque ele continuou sendo cão, ele não mudou, né, de figura dele. Evidencia a tristeza do cão quando ele fala assim, então, disciplinadamente? Não, quando ele fala disciplinadamente, não é em relação à tristeza, né? Porque o cão não sabia que ele tinha morrido. Então, qual que seria, assim, a que mais a gente poderia aproximar do disciplinadamente? Letra B. Denota a presteza do cão. Muito bom. Então, mais uma vez, presteza, ó, é característica do que ele gira para fazer algo. Então, lá, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao ponto de espera. Muito bom. Então, aqui é rapidez, a presteza, tá? Então, 16B. Vamos lá, 8h29. Deixa eu ver se o professor Paulo já chegou. Tá, vamos fazer isso aqui rapidão. 17. Marcado pelo trecho. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. O desfecho da narrativa, aqui foi na morte dele, né, gente? Infelizmente, ele ficou lá e ele faleceu no local que ele esperava o dono. Então, quando ele fala isso, ó, ele tá finda a corajosa saga do cachorro. Finda é tipo finaliza, né? Quando ele fala finda, é finaliza a corajosa saga do cachorro. Então é isso que quer dizer aqui na 17. Bom, gente, eu já vou